Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita sabedoria no dia de hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos falar da economia, vamos falar da inflação brasileira. Eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis. Vamos falar também do setor produtivo da cana-de-açúcar em Goiás e vamos comentar do mercado de fertilizantes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de economia, falando de inflação brasileira. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele disse durante um evento da J Safra Macro Day que a diretoria do Banco Central segue bastante incomodada com as expectativas desancoradas. A inflação corrente permanece acima da meta e com expectativas desancoradas. Galípolo destacou também que a economia continua com resiliência e dinamismo e que esse comportamento demanda vigilância naquilo que é o nosso mandato principal, que é a inflação corrente, e buscar a convergência para a meta. Segundo ele, a economia brasileira está dando sinais ainda incipientes de desaquecimento. O presidente do Banco Central destacou o esforço grande feito de avançar para o terreno contracionista com segurança. Ele disse: estamos em um processo de mensurar o quão contracionista é necessário, precisamos de dados para reunir confiança de que a inflação está convergindo e a política monetária está tendo os efeitos desejados. E falou mais, que o Banco Central quer reunir o máximo de variáveis para que o processo desejado tenha resultado e evitou apontar um ponto específico que esteja orientando essa decisão. O que se deu para entender por quanto tempo e em que patamar precisamos deixar a taxa de juros para atingir a meta. Pelo menos foi o que disse o presidente do Banco Central. E disse também que um dos desafios neste momento é normalizar a política monetária. E agora vamos comentar do setor produtivo de cana-de-açúcar em Goiás. De acordo com informações que foram divulgadas agora pela Secretaria da Agricultura aqui do Estado, com base no 4º levantamento do acompanhamento da safra brasileira de cana-de-açúcar, da Conab, a produção de cana no estado de Goiás deve atingir um novo recorde, 78,5 milhões de toneladas na safra 24-25, consolidando o estado de Goiás como o 3º maior produtor do país. A projeção representa o crescimento de 2,6% em relação à safra anterior, um avanço na produção é impulsionado por um aumento de 1,6% na área colhida, estimada em 969 mil hectares, e pelo ganho de produtividade nas lavouras da safra atual. A Conab estima que o rendimento médio alcance 81 mil toneladas por hectare e um crescimento de 1% em comparação com o ciclo passado. Os números positivos da produção primária devem se refletir na etapa industrial da cadeia sucroenergética. A fabricação de açúcar em Goiás pode alcançar 2,9 milhões de toneladas, enquanto a estimativa para o etanol é de 4,8 bilhões de litros, representando um crescimento de 8,8% na produção de açúcar e 2,7% na produção de etanol, em comparação com a safra 23-24. É um resultado bastante expressivo que mostra a força do setor sucroenergético em Goiás. E temos aí uma cadeia produtiva estruturada com investimentos constantes em tecnologia e manejo, o que contribui diretamente para esses números positivos.
O levantamento mostra que Goiás representa cerca de 11,6% de toda a produção nacional de cana-de-açúcar e, o que ressalta, o empenho do agricultor goiano no cenário nacional. E agora eu vou conversar com Joaquim Ferreira. Joaquim Ferreira é consultor da LS Tractor em nível nacional e nós vamos falar de uma novidade no mercado de tratores que foi lançada agora na AgriShow em Ribeirão Preto. Joaquim Ferreira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? O prazer é todo nosso, é um prazer muito grande poder participar desse programa tão importante, tão interessante que é o Agronegócio. Bom, estamos à disposição. Joaquim Ferreira é conhecido, vamos dizer assim, no mercado, é basicamente como todo consultor, é conhecido por um apelido, e o apelido dele é Ferreira. Todo mundo conhece ele como Ferreira, da LS Tractor. Ferreira, qual é a novidade que a LS está trazendo agora para o Brasil? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer o que é a LS, rapidão. Então, a LS é uma empresa de origem sul-coreana e que está ramificada aqui no Brasil desde 2013, né? E os tratores aqui no Brasil, na faixa de potência de 25 até 145 CVs. Então, isso atende toda a gama de necessidades das operações do pequeno, médio e o grande produtor, né? E, como eu disse, nós partimos de 25 cavalos, tratores destinados à jardinagem, até preparo de solo, plantio, enfim. Mas as grandes novidades, na realidade, é que a LS, nós estamos aqui no AgriShow nesse momento, e a LS trouxe para o AgriShow 3 lançamentos. Um trator de 25 CVs da versão Garden, que é de uso para paisagismo, jardinagem, etc., prefeituras, condomínios, campo de futebol, etc. E outro produto destinado à versão agrícola, também de 25 cavalos, destinado ao pequeno produtor de hortifruti, algumas operações de café superadensado, enfim. E a grande vedete é o MT470, cujo sai global, premiado na Coreia do Sul. E esse trator ele traz diversas novidades para o mercado brasileiro. É um trator que tem um motor de 62 cavalos, né? Uma transmissão produzida pela... Aliás, vale a pena destacar antes, Antônio, que esse trator é totalmente produzido pela LS, desde o eixo dianteiro até o eixo traseiro. As especificações é um motor LS, marca LS de 62 CVs, uma transmissão muito especificada, que contém uma gama de velocidades muito grande, né? Que consegue transmitir toda a força gerada pelo motor para as rodas e para a tomada de potência, e uma tomada de potência dentro da sua categoria que disponibiliza 58 CVs no eixo de saída. Então, essas são as grandes novidades desse trator, os grandes diferenciais. Esse trator ele pode ser fornecido nas 2 versões ROC, plataformado, onde é um ambiente de trabalho aberto, operador, e uma cabine premium, uma cabine muito especificada, um conforto excelente para o operador. Enfim, é um trator que vai atender o mercado do pequeno até o grande produtor. É um SUV dos tratores. Tá. Resumidamente, é isso. Tá. A gente sabe, basicamente, que o forte da agricultura brasileira, da agropecuária brasileira, a maioria dos produtores são considerados médios e pequenos produtores. Nós temos uma gama muito grande desse pessoal, desses produtores, mas que, infelizmente, uma boa parte deles não é desprovido de implementos agrícolas, de equipamentos. A LS está preocupada exatamente com esse nicho de mercado? Olha, interessante a sua pergunta. Exatamente, a LS se preocupa com esse nicho de mercado, tanto é assim que, você vê, 2 dos lançamentos efetuados esse ano está focado no pequeno produtor, né? Que, como eu disse, você tratou de 25 cavalos, é realmente um pequeno produtor.
E é bastante interessante o que você falou aí, a gente entender que no ano de 2024, o mercado brasileiro de máquinas, de tratores agrícolas, dentro dessa faixa de potência que a ALS produz, que é de 25 até 150 CVs, o mercado responde por 73% das vendas. Então, significa que nós estamos no lugar certo, com os produtos certos, para o público certo. Porque o que a gente precisa entender, Antônio, é o seguinte, que o mercado hoje está muito exigente, muito detalhado, porque a gente tem que entender que o produtor hoje ele tem muita informação na mão. É um cara que ele se atualiza todo dia através da internet, informações, tudo, né? Então, esse mercado, muita gente fala, o mercado é difícil, tal. Nós não consideramos que é tão difícil, porque está exigente. Por isso é que nós temos esse portfólio aí, com todas as especificações. E respondendo diretamente ao que você perguntou, nós focamos nessa parte de importância aí em razão de atender o pequeno e o médio produtor, principalmente. Não esquecendo também que nós temos trator que pode dar suporte também a grandes fontes. Mas hoje a necessidade para o pequeno e médio produtor é muito grande. Quer dizer, está faltando uma oportunidade para esse tipo de produtor ele ter acesso. E eu tenho certeza absoluta que às vezes ele tem vontade de crescer, de produzir, mas ainda faltam ferramentas. E com essa introdução desses tratores, mesmo o de 25 cavalos e com esse agora, essa Vedete de 62 cavalos aí, eu tenho certeza absoluta, e se nós tivermos assim um pouquinho de boa vontade do próprio governo federal em dar uma mexida nessa economia um pouquinho melhor, a coisa vai funcionar muito melhor do que nós estamos fazendo hoje. Meu querido Ferreira, foi um prazer tê-lo aqui. Nós estamos abertos aí, quando a ALS precisar, pode contar com o nosso programa e será um prazer trazê-lo novamente para falar sobre tecnologia. Um grande abraço, muito obrigado e um bom dia. Nós é que agradecemos, Antônio, aproveitando para agradecer a oportunidade, esse programa maravilhoso seu, e a ALS Tractor está à disposição do agronegócio, seu e do agronegócio, produtor de frutas, de café, de grãos, etc. Eu que agradeço, um grande abraço para você, tudo de bom. Obrigado. E depois do intervalo eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis. É um minutinho só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar do mercado de fertilizantes. Saiu agora uma análise que está sendo divulgada pelo Itaú BBA, que o mercado de fertilizantes está apresentando um comportamento, vamos dizer, distinto entre os principais macronutrientes. Os nitrogenados, como a ureia, por exemplo, eles estão cotados atualmente a 377,5 dólares por tonelada nos portos brasileiros. Vai chegar muito mais caro para o consumidor. E esse patamar inferior ao registrado nos últimos meses. A forte volatilidade do segmento tem sido influenciada pela oscilação dos preços do gás natural, que subiram no início do ano, mas voltaram a recuar. E com os preços dos nitrogenados abaixo da média dos últimos 5 anos, produtores têm aproveitado para antecipar compras, revertendo a tendência observada em janeiro e fevereiro, quando os preços estavam acima da média. No caso dos fosfatados, por exemplo, a tendência ela é oposta. O MAP ele atingiu quase 700 dólares por tonelada, sustentado por um cenário persistente de restrição de oferta. A incerteza quanto à retomada das exportações pela China e o aumento dos subsídios lá na Índia para a aquisição de fosfatados está contribuindo para um ambiente, vamos dizer assim, de cautela, pé no freio, o que deve manter os preços elevados por mais tempo.
E diante desse contexto geral, os compradores de diversas regiões do país, ele tem adiantado as suas encomendas para evitar riscos de escassez e novas altas. Já os fertilizantes potássicos, representados pelo cloreto de potássio, o conhecido como KCl, eles seguem em trajetória de valorização, desde o início do ano alcançando $355 por tonelada. O dólar na faixa aí de 5,80 a 5,90, né, é caro. Entretanto, o Itaú BBA aponta que essa alta pode perder força com o fim do período de compras no hemisfério norte, especialmente dos Estados Unidos, onde houve antecipação das aquisições antes da aplicação de tarifas sobre importações canadenses. E com isso, espera-se uma redução na pressão por preços mais altos, considerando que não existe, no momento, um grande gargalo de oferta mundial de potássicos. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira. Josué Lopes Siqueira, ele é o gerente técnico da Ceasa e nós vamos bater um papo aí, vamos dar um giro pelo mundo dos hortifrutis. Josué Lopes Siqueira, muito bom dia. Bom dia, Toninho. Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Ô Josué, nós estávamos comentando nos bastidores que um dos mercados mais instáveis que tem, eu acho que é o mais instável, é o de hortifruti. Para ter uma noção, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana, com o preço de pepino, cenoura, chuchu, beterraba, abobrinha. Na verdade, a gente tem uma ideia, se continuar do jeito que está. Mas lá no fundo, ninguém sabe o que vai acontecer. Por incrível que pareça, o Josué, ele faz um levantamento aqui, sempre que ele vem para cá, ele tem esse levantamento quase que diário, é um levantamento com todos os preços de produtos, o que aconteceu no mês passado, na semana passada, o que está acontecendo hoje, e realmente os preços despencaram, mas despencaram assim, ladeira abaixo, com exceção da vagem, que segurou e não quer cair. É isso, José? É isso. Na verdade, essa pesquisa de preço é diária. Diária, né? De forma diária e de forma bem sistemática, todos os dias, porque cada dia... Cada dia é um dia. Cada dia é um dia, uma história diferente. Nunca se sabe como é que será o amanhã. Isso aqui é igual paciente na UTI, né? Como é que ele está? Ele deu uma melhorada. No dia seguinte e agora. Rapaz, pode mandar as flores. Exatamente. Então, veja que teve uma queda generalizada de tudo, exceto no caso da vagem, que não quer baixar de preço. Hoje, uma caixa de vagem está custando R$250. R$250 uma caixa de vagem. Ela já, lá na Ceasa. Ela já sai no atacado a quase R$20, R$19,23. Então, praticamente R$20 o quilo no atacado. Então, fica... Para se consumir a vagem hoje não está fácil, porque no varejo esse valor deve... dobrar. Não, até que não, porque nessa situação o varejista ele já não sabe, ele sabe que se puxar mais um pouquinho o produto não sai. Muitas vezes ele põe o produto no seu estabelecimento só para atender a clientela, porque às vezes não tem margem nenhuma. Tem isso também. Nesses patamares aqui, assusta, né? Nesses patamares não adianta ele querer puxar, porque ele não vai sair. Só para você ter uma noção, lá na Ceasa, 1 quilo de vagem está R$19,20. R$19,20 lá na Ceasa. 1 quilo de tomate, uma caixa de tomate, R$90, dá R$4,90 o quilo de tomate lá na Ceasa. Pimentão, R$7. Pepino comum, R$2,70 o quilo lá na Ceasa. Agora você joga aí o dobro, ou um pouco mais do que o dobro, no supermercado. Exatamente. Agora, vale lembrar que esses valores que você mencionou aqui agora é equivalente ao preço do produto no padrão de primeira. Você vai conseguir também comprar um produto de segunda quase que 50% a menos do valor normal, embora a qualidade, vale ressaltar que a qualidade é a mesma. O que vai diferenciar para o mercado é o padrão do produto. Então, nós classificamos o primeiro, tem o extra, o primeiro, o segundo e o terceiro. Em termos de qualidade, é a mesma.
mas o padrão de mercado para o comércio é outro. Aí tem valores diferenciados de acordo com a classificação. Agora, Josué, fazer uma previsão é algo meio complicado, né? Porque basicamente, nós já estamos em maio. Sim. E olha as condições climáticas como é que estão. Exatamente. É muito temeroso se arriscar Não dá para arriscar, Não né? dá, porque, veja que chuva até agora, né? O tempo é bastante instável e essa instabilidade reflete também na instabilidade do mercado, porque pode afetar o setor produtivo. Afetou o setor produtivo, vai influenciar na oferta que, consequentemente, no valor do mercado. Né? Olha, você que está nos acompanhando já deve ter sentido que nesses últimos dias assim, deu uma esfriadinha, né? Sim. Essa esfriadinha é suficiente para dar uma travada no crescimento da planta. Exatamente. Travando o crescimento da planta, ela não atinge o seu vigor como deveria atingir. Então, ela fica uma planta de uma qualidade não muito boa. Aí, o que acontece? Se o frio apertar, você pode ter certeza que vai influenciar no preço. Nós não pode esperar que esses produtos, os mais verdes, como abobrinha, pimentão, vagem, quiabo, o próprio tomate, todos eles vão sofrer com o impacto do frio, se é que venha um frio mais intenso, né? Então está tudo condicionado, não se sabe como é que vai ser a situação do tempo. No caso, em relação que a tendência agora aqui, a previsão é de queda de temperatura. Maio e junho são os meses mais frios, né? E aí a gente vai refletir na produção. E nós estamos entrando na seca também. Exatamente. Aí termina aquele período de frio, entre o mês já final de julho e agosto, já tem tempo de seca, né? Baixa umidade, e aí já é uma outra situação sendo criada. Mas a tendência do segundo semestre é de preços mais estáveis, aí já dá até uma certa previsibilidade, né? Quase que no geral, mas já dá para se fazer uma previsão para um período mais longo, por exemplo, agosto, setembro, outubro, por causa da estiagem, tempo estável, isso aí já, né, a não ser que comece a faltar água para irrigar, e já é uma situação que também pode ser criada. Olha, na verdade, a gente já faz esse programa agronegócio aqui, já está dentro do agro, há mais ou menos 45, 48 anos. E o que a gente vem observando, e o que muita gente está falando, é que a gente tem que tomar cuidado com as condições climáticas. As condições climáticas já mudaram completamente nesses últimos 25, 30 anos. Houve uma alteração muito grande. E pode ter certeza absoluta. Eu acho, na minha visão, com o pouco conhecimento que a gente tem, que a coisa agora vai embalar. O que é embalar? Embalar para pior. Embalar para pior. Por quê? Porque a cada ano que passa, a situação está ficando... não é que a água, a chuva vai acabar, mas está alterando as condições totais de todas as regiões. Onde não chovia, está chovendo. Olha, nós temos agora até previsão de tempestades de chuva aqui no Brasil. Já está anunciado aí, a qualquer hora aí, em determinadas regiões, inclusive aqui na região centro-oeste. Então, é inimaginável que nessa época, há 25, 30, 40 anos atrás, você falava que chovia. E na época da estiagem, os raios solares, né, incide com muito de forma tão intensa em algumas culturas que ela queima também. Queima. Então, no caso do chuchu, por exemplo, ele não aguenta. Então, a própria incidência da alta temperatura e dos raios solares sobre ela também, ela deixa de produzir, né, queima tudo. Então, é uma situação, igual você está falando aí, bastante preocupante, né? Como será daqui para frente. E só para ter uma ideia, quem é mais velho aí, na faixa aí do seu 50, 60 anos para frente, dá para sentir isso. Antigamente, o sol, ele queimava a gente, mas não ardia. Hoje arde, parece que trinca a pele. Parece que o sol chegou mais perto. Parece que está faltando uma camada para proteger a gente e proteger também as plantas. Bom, Josué, vamos ver o que vai virar nessas próximas 2, 3 semanas daqui para frente. Sim. Se esfriar, vai dar zebra. Mas a tendência é que dê uma esfriadinha e aí começa a entrar para valer
a época seca. Aí vai ser e o outro momento, cenário. então, para o momento a notícia é boa, preços embaixo. Pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Verdade. Claro, exceto da Avage, né? Tá bom. Josué, um grande abraço, meu irmão, muito obrigado. Uma ótima semana para você. Igualmente para vocês, para todos vocês. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.